começando mais um DS Cash. Hoje eu tô aqui com esse amigo, posso chamar de amigo, né? Tem Claro, claro. Tô aqui com esse amigo, cliente, Augusto. Queria primeiro te agradecer por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. Hoje a gente vai falar bastante sobre liderança, gestão, expansão, legado. Então eu queria que tu te apresentasse, Augusto, antes da gente começar a falar sobre as empresas, sobre negócio, queria que tu contasse um pouco quem é o Augusto, tua base familiar, como que o Augusto despontou hoje para ser um empresário, tudo isso. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Gustavo. Ah, cara, quem é Augusto? Essa é uma pergunta que eu me faço ela às vezes, quem eu sou, né? Não gosto de me definir apenas pelo trabalho, mas me definir pelo que eu estou criando como homem, né? Um cara que é temente a Deus. E eu venho de um berço familiar que empreende há 33 anos. Então, minha trajetória dentro dos negócios começou dentro da empresa da minha família. Tive um breve hiato aí, né? Em que a gente brinca até, tentamos alguma carreira futebolística que não deu certo, como é visto, né? Mas Não, teve dois problemas, sabe? dois problemas A só. perna direita e esquerda. É isso aí. Mas depois de tentar isso, né? Eu me afundei dentro da empresa, obviamente, né, da nossa empresa de família. Então, nós temos hoje uma farmácia de manipulação e uma clínica, a qual eu faço a gestão das duas empresas. E com vários outros projetos que a gente vai conversar aqui durante o andamento do podcast. E, cara, as coisas foram acontecendo de uma forma muito, vamos dizer assim, uma forma muito desencaixada, né? Não foi tudo, não teve um caminho tão pavimentado, né? Eu entrei numa empresa muito cedo, né? Eu me lembro que meu pai, ele falava assim para mim, vamos brincar. Ele me buscava na escola e falava, vamos brincar de etiquetar produto. E foi assim que eu entrei na empresa. Com 7 anos, se eu não me engano, 6 para 7 anos, eu ia brincar de etiquetar produto. Já estava trabalhando. Né? Se eu fosse querer cobrar meu pai na justiça pelos direitos, eu já podia desde os 7 anos aí. E depois disso, cara, fui entrando na empresa cada vez mais. Então eu trabalhei em todas as esferas dentro da empresa, desde estoque, vendas, trabalhei dentro na clínica também diretamente no consultório com meu pai. Foi uma grande universidade para mim tudo isso que eu acabei fazendo. E com o passar do tempo, fui criando uma maturidade, principalmente em vendas, né? E, cara, eu percebi que toda essa questão de vendas, ela vem muito ligado à questão da gestão, como algo baseado no estilo de vida, né? Quando você aprende a vender, você aprende os processos de venda, você automaticamente acaba aprendendo a resolver problemas. E isso é um estilo de vida. Resolver problemas é um estilo de vida. Né? Toda vez que você enxerga um problema, você já olhar para ele e falar, cara, eu vou resolver isso. E quando vem um cliente na tua frente, é a mesma questão. Se ele chega com um problema para ti, você tenta resolver ele com o teu produto. Então, desde de muito tempo, né, observando meus pais venderem, né, minha mãe sempre foi muito vendedora também, né. Minha mãe era aquela pessoa que ela te vendia até a mãe dela. Se deixasse tempo, ela te vendia a mãe dela. E isso me ensinou muito, me forjou muito dentro da empresa. E, enfim, muitas coisas aconteceram e acho que a gente vai debater bastante isso aqui pra frente, né? E a gente está passando por um crescimento bem bacana e tudo isso pautado nessas questões de vendas e gestão. Legal. E como é que foi crescer numa família empreendedora assim? Cara, foi bem desafiador, porque minha família, ela, ao mesmo passo que a gente tem essa questão de desenvolver os nossos negócios, a gente sempre foi pensando na venda. Mas vender por vender, às vezes tem os seus perigos, né? Você tem que saber analisar, tem que saber fazer precificação de produto. Às vezes você acha que está faturando muito alto, né? E nossa, eu estou muito bem, mas você vai olhar na última linha, na ponta, não está sobrando lucro. Né? E geralmente o vendedor ele é assim, ele quer vender. Depois ele vai ver o que aconteceu, né? E a gestão é um pouco ao contrário. Então a minha família, quando eu comecei a entrar dentro da empresa, eu consegui, errei muito. Né? Um dos erros que eu tive foi praticamente levar a empresa quase a uma falência, né? Nós tínhamos uma operação lá que não dava muito lucro e eu queria muito acelerar as vendas e eu vi que por ali seria o local mais fácil em que eu iria aumentar o faturamento da empresa. E fui com os dois pés. Só que quando eu fui com os dois pés, eu fui bem aonde não tinha margem de lucro. E inclusive começou a ter margem de lucro negativo. Aí foi o momento que um dia eu parei para analisar as linhas de um DRE, de um fluxo de caixa,
e vi que minha empresa estava quase R$ 300 mil no negativo. E aí foi um momento em que eu parei, comecei a analisar a situação. Por uns 3, 4 dias eu não queria nem passar dentro da empresa, não queria nem entrar lá dentro, pensando como é que eu vou falar para minha família que a empresa está nesse patamar. De algumas pessoas eu não falei, para algumas pessoas eu não falei. Falou pro pai? Não, pai, não falei. Reorganizei a empresa. Ele sabia já ou foi tá sabendo em primeira mão? Eu acho que ele vai saber em primeira mão através desse podcast aqui. Algumas pessoas da minha família já sabem, mas acho que ele ainda não sabe. E eu traço muito um paralelo de eu ter reorganizado a minha vida primeiro, para depois reorganizar a empresa. Por mais que a gente fale, nossa, eu vou reorganizar os processos de venda da empresa, eu vou reorganizar o financeiro, reorganizar, enfim, tudo que você pode enxergar dentro de uma empresa, você não vai conseguir reorganizar ela se você estiver com a vida desorganizada. E foi ali que eu comecei a entender, de fato, como é que eu iria organizar essa empresa. Começava por mim. Então, o Augusto era um cara que ele era meio desligado para as questões espirituais, totalmente apagado, zero. Embora minha família tenha eu tenho um pai meu pai é pastor, né? Meu irmão também é pastor, um dos meus irmãos é pastor. E, cara, nunca quis saber disso, né? E depois eu comecei a perceber que eu estava muito desligado, zero para isso. E também a vida como homem, né? Eu sempre tive a vontade de ter uma família, de eu construir a minha família, né? E eu comecei a perceber que organizando esses pontos eu iria organizar a empresa. Então me aproximei de Deus muito. Então hoje Deus para mim é a coisa mais importante. Casei, né? Com a pessoa mais importante da minha vida, que está aqui nos nossos estúdios, né? E, cara, isso mudou muito a minha vida. Acho que eu vou te dizer assim, o que realmente fez mudar a minha vida foram essas duas coisas, foram as principais. E não tem como. Mudou a vida, mudou a empresa. Nunca queira mudar a empresa para depois mudar a vida. Eu acho que você vai encontrar casos em que isso deu certo. Mas acho que na maioria das vezes, na maioria das vezes a empresa, ela é uma tradução do que o gestor, do que o dono ele é. A gente teve faz 1, 2 semanas em São Paulo e o Alfredo Soares falou bastante sobre cultura, né? E ele falou que a cultura da empresa é a cultura do dono. Exato. Então não tem como impor uma cultura que tu não vive. Até porque o funcionário vai chegar um momento que ele vai enxergar que aqui o dono não transmite o que ele está falando. E, cara, cultura não é a frase que a gente coloca para ele. Não, não, não. Cultura é a forma como você cumprimenta as pessoas da empresa, é a forma como você tenta fazer o melhor por eles têm que enxergar isso. É uma coisa que eu acho que cultura é uma palavra que ela casa muito com liderança, né? Então é uma das coisas que eu estou mexendo muito agora dentro da empresa, é a questão de liderança, formar novos líderes e diretamente eu estou analisando isso e colocando no dia a dia. Cara, eu preciso ser uma pessoa forte, ser um gestor forte em todos os aspectos, em todas as áreas da minha vida, para as pessoas enxergarem, não, esse cara vai conseguir eu vou conseguir chegar onde eu quero com a empresa dele. A gente vai falar um pouquinho mais lá para frente sobre cultura e liderança, mas vamos começar contando um pouquinho sobre a tua história, sobre a Nupana. Isso. Como começou, com quem começou, conta um pouquinho pra gente como é que foi. Vamos lá, então, eu nem Quantos anos tem as empresas? Isso, né? Vamos lá, eu nem era nascido ainda, eu brinco que eu praticamente nasci na empresa, porque eu tenho 32 anos e as empresas hoje elas têm 33 anos. Então, tudo começou com meu pai, meus pais, né? Meu pai ele trabalhava numa empresa que era uma multinacional japonesa, que ela trabalhava com venda de produtos naturais, suplementos, né? Alguns suplementos bem específicos. E meus pais eles foram crescendo dentro dessa área e se tornando referências dentro de cada local onde eles estavam. Então, na cidade que eles estavam, eles se tornavam referência em líder, em vendas. Aí tiraram eles desses lugares e foram colocando em lugares maiores, né? E cada vez que eles chegavam, se tornavam referência de líderes e de vendas e se tornavam líderes daquele lugar. Até que levaram para São Paulo. E aí a gente eu era bem novinho, por uns 3 anos a gente morou em São Paulo. Lá as coisas no início, né, até que eu me lembre da história, deram certo, depois acabaram não dando muito certo e meu pai voltou para cá e começou esse know-how que ele trouxe de venda de suplementos, ele resolveu abrir aqui. Então a gente não começou como loja, nós começamos como uma empresa que prestava consultoria em saúde para outros lugares. Então a gente organizava palestras, dessas palestras sobre saúde se organizavam vendas dos produtos que ali se falavam, né? E isso foi evoluindo, até que depois começaram a chegar alguns profissionais da área da saúde, e aí sim se abriu a clínica. Na época não era no Nupana, era Centro Integrado
ultrassonometria, alguma coisa assim, trabalhava Melhor, com... esse nome mais fácil. o nome que a gente trabalhava com saúde óssea na época, né? E, enfim, deu muito resultado na época, mas é aquela história, né? Se vendendo vendendo o café da manhã para comprar o almoço e a janta, né? E aí a coisa foi crescendo. Aí depois a gente se tornou uma loja de suplementos naturais, junto com a clínica já. Depois viramos uma farmácia de manipulação, que é onde é o estágio que nós estamos hoje. Hoje nós temos uma farmácia de manipulação, temos uma clínica de saúde integrativa, ali temos médicos, nutricionistas, terapeutas, fisioterapeutas que atendem ali. E a farmácia agora criando um braço, todo esse grupo, não só a farmácia, nós estamos criando um braço educacional especificamente para profissionais da área da saúde. Hoje é o principal caminho do Brasil, né? O Joel, o Caio e o Flávio falam bastante sobre isso, que se a empresa ainda não tem um braço de educação, ela vai quebrar o dia ela vai ter. Exatamente. Eu estou optando por ter. E Augusto, cara, tu comentou que tu desde novo tá dentro da empresa. Tu sempre se imaginou trabalhando lá dentro? Já pensou em outro lugar? Trabalhar em outro lugar? Não. Como é que foi pra ti quando jovem? Tu já se imaginou estar onde tu tá hoje? Não imaginei. Eu, primeiramente, como eu falei antes, né, eu tinha o sonho de jogar futebol, né? Então não deu certo. Por essa. Então acho que todo homem tem um pouco dessa desilusão, né? Conforme foi passando o tempo eu vi que não ia dar certo, eu me voltei para dentro da empresa. Primeiramente, eu gostava muito da área de consultório. Meu irmão é nutricionista, meu pai ele é naturopata, então eu adorava muito essa dinâmica de consultório. E eu entrei para a área da nutrição, comecei a fazer nutrição na faculdade. E começou a passar um tempo e eu comecei a enxergar que, cara, eu acho que a empresa ela começou a me abrir os olhos para outras oportunidades, além de eu simplesmente atender pessoas, né, dentro de consultório. E foi a virada de chave mesmo veio na pandemia, quando a gente teve que fechar a empresa. Eu acho que foi um período bem difícil para todo mundo, né? Um momento em que ninguém pensou que de um dia para o outro nós teríamos que fechar tudo, né? Não podia estar aberto e tal, um momento bem desafiador. E ali, quando a gente teve que dispensar os funcionários, eu comecei a ficar com medo. Eu já sabia um pouco da história da empresa, né? Eu estava um pouco ali dentro, sabia que nós não tínhamos um caixa muito forte. Na época eu pensei, cara, como é que nós vamos sobreviver sobre isso? Depois eu fui a fundo, fui estudar e descobri que uma empresa no Brasil, ela tem uma média de 18 a 20 dias de caixa. Quantos meses a gente ficou fechado? Quantas empresas quebraram, né, nesse meio tempo, né? Foi ali que eu entrei de cabeça dentro do negócio. Graças a Deus, como a gente é da área da saúde, a gente recebeu uma benécia, vamos dizer assim, né, que a gente pôde ficar aberto em períodos determinados ali na época pela Anvisa, né, pelo governo. E isso conseguiu dar um fôlego para que a gente pelo menos se mantesse. Mas a minha maior preocupação sempre foi quebrar. Cara, eu não queria quebrar. Não queria quebrar e eu não queria demitir funcionários por causa dessa questão da pandemia. Foi ali que eu entrei de cabeça no negócio. E cara, quando foi assumir essa responsabilidade, como é que aconteceu? Tu sentiu que precisava? Te chamaram? O que tu pensou? Vamos lá. A empresa ela passou por algumas gestões, né? Então, foi primeiro pro meu pai passou pro meu irmão mais velho, e meu irmão do meio, ele resolveu seguir outro caminho, né? Então, hoje ele é pastor, e um caminho, assim, que eu digo que ele é uma das nossas fortalezas, vamos dizer assim. Foi escolhido. Mas, cara, desculpa, como é que era a pergunta mesmo? Quando tu assumiu a empresa, tu sentiu que precisava assumir? Te chamaram para assumir? Então, como é que foi assumir essa responsabilidade? Eu já estava como gerente de vendas na loja na época, e aí meu pai dentro de consultório, meu irmão dentro do outro consultório, o dia inteiro atendendo, eles começaram a enxergar, cara, não tem como a gente levar mais a empresa do jeito que tá. E ali naquele momento eu estava querendo muito isso, mas não tinha pedido ainda, né? Não tinha pedido, cara, passa a gestão para mim, né? Eu sei como fazer crescer essas vendas, eu sei como fazer a empresa crescer. Na cabeça eu tinha isso. E aí foi muito legal, cara, porque me lembro muito bem, foi num dia do meu aniversário, inclusive. Eu acho que foi um dia depois do meu aniversário. Meu pai convocou uma reunião com toda a família. E naquele momento ele falou, a partir de hoje, a gestão das empresas é do Augusto. Eu me lembro que ele fez um desenho, eu tenho esse desenho até hoje no meu celular. Um desenho em que eu era o cara principal e que eu tinha que acessar, todas as pessoas da empresa, na verdade da minha família, tinham que me acessar. Ali ele tinha percebido a necessidade de colocar alguém que estava no meio estudando gestão e eu me afastei da nutrição. E foi aonde eu comecei a estudar vendas e tudo, até tive bastante
contato com imersões, muito livros, artigos, dei bastante, que foi quando eu pensei, cara, eu consigo fazer isso dar certo. E fazer isso dar certo foi quando eu comecei a vender desenfreadamente sem olhar o financeiro, que nem eu expliquei no início, né? Então, acho que essa entrada minha dentro da gestão da empresa foi de duas formas. Foi meio que um caminho construído por uma visão do meu pai, de enxergar que eu estava preparado para aquilo, e de eu também ter me preparado e falei, não, eu quero isso. Aí eu dei um time da nutrição na minha vida, tanto que eu fui até o penúltimo semestre, faltavam 2 estágios para mim terminar a faculdade de nutrição na época, e eu decidi largar e entrar para a gestão da empresa de cabeça. Então foi nessa época, nesse momento aí que eu fui, entre aspas, empossado como gestor e diretor das empresas. Cara, quando eu imagino, né, quando tu assume uma empresa que tem muito tempo, a empresa já estava pronta, existe muita pressão para muita coisa, né? Como é que foi lidar com essa pressão de colocar a tua identidade no negócio? Cara, essa pergunta é muito boa e eu consigo enxergar que eu estou conseguindo fazer isso agora. Depois de 5 anos na gestão da empresa. 4 anos na gestão da empresa, não deu 5 ainda. O que acontece? A empresa ela vem com muitos vícios. Né? Você pega uma empresa de 33 anos, né? Você consegue enxergar muitos vícios ali. Uma empresa familiar às vezes não se leva o profissionalismo como tem que se levar. Né? Essa questão de definição de papéis e tudo. E eu consegui entender isso, cara, a partir do momento em que eu comecei, que nem eu falei antes, a organizar minha vida. Ali eu comecei a colocar a minha identidade na empresa. Ali eu comecei a enxergar que sozinho eu não consigo, sozinho eu não consigo nem na questão da vida, nem na questão empresarial. Então eu precisava aflorar muito esse meu lado espiritual, precisava de uma conexão com Deus muito forte. Eu precisava dar um jeito, entre aspas, na minha vida de relacionamento. Então tomei esse passo também de casamento. E antes disso, junto com isso, eu vou dizer, né, eu já consegui implementar muitas coisas da empresa da forma como eu acredito que uma empresa ela tem que ser dividida, uma empresa ela tem que funcionar. Então, cara, lideranças fortes, lideranças em que eu tenho uma aproximação muito forte com eles, então papo reto, né? Eu falo muito que a empresa ela tem que ser um caminho para o sonho de quem está ali. Então, tudo isso eu sempre costumo deixar bem claro. Cara, antes de você entrar dentro de uma empresa ou até dentro da minha, não tem problema nenhum quanto a isso, eu preciso descobrir o teu sonho. Se eu sei o teu sonho, cara, eu vou pavimentar o caminho para ti com os teus sonhos. Se você consegue atingir o seu sonho dentro de uma empresa, naturalmente a empresa também está conseguindo atingir os objetivos dela. E eu consegui deixar isso claro para todos os colaboradores, principalmente para os meus líderes, e a gente está conseguindo ter muito resultado a partir disso. Então, eu estou conseguindo implementar esse meu jeito de trabalho e eu acho que é um trabalho eterno. Eu acho que ele é um trabalho que ele nunca vai terminar. Né? Eu acho que até o fim da minha gestão dentro da empresa eu vou estar ainda implementando o meu formato de trabalho, porque a gente está aprendendo toda hora. Né? Então, está corrigindo rotas, tanto na vida quanto na empresa, você vai fazendo isso pelo andar dos anos. Né? Cara, imagino que não deve ter sido fácil, né? Teu pai, tu, gerações bem diferentes, assumiu um negócio que já estava estruturado, já estava consolidado, e a tua missão é expandir, né? Então, deve ter passado por poucas e algumas discussões. Muitas, muitas. Eu vejo que isso começou a sanar. Meu pai começou a me enxergar realmente como um homem de negócio, por mais que há 4 anos atrás que ele me impulsou como gestor da empresa, eu vejo que ele só conseguiu ter confiança em me enxergar isso depois que eu tomei essas decisões na minha vida. Então, até lá eu tive que ter muita lábia, muito jeito com ele ainda, né, de parar para onde é que a empresa está indo, tem que hoje ele não me pergunta mais nada, graças a Deus, né? Não que eu não fale, eu gosto de falar, né, enfim. Mas hoje eu vejo que ele tem muito mais segurança, mas pela forma como eu me tornei na minha vida pessoal, né? Então isso eu vejo que foi totalmente o diferencial da minha trajetória até aqui, né? E vejo que é o que vai ser até o fim, assim. A gente tem que se formar, se manter homens fortes, né? Pessoas fortes. E isso foi o meu diferencial. A gente já vai entrar um pouquinho mais na parte pessoal, que eu acho que é muito importante. Mas quando tu assumiu, qual foram os primeiros passos que tu deu como gestor? O que tu sentiu que precisava mudar? E o que tu sentiu que podia manter? Tu te lembra? Vendas. Primeira coisa que eu queria, os primeiros passos que eu queria era vender. Frenético por vender. Frenético. Eu queria muito vender, eu enxergava possibilidades. A gente junto com a nossa... Na época nós não tínhamos farmácia de manipulação ainda, era só loja de suplementos naturais. A gente tinha uma marca que nós tínhamos a representação dela no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente fazia a distribuição dessa marca para outras lojas, né?
E eu comecei a olhar os tickets dessas vendas, né? Pô, ticket para cliente final e ticket para loja. Cara, o ticket para loja era muito maior. E eu quis vender, eu olhei para esse número e falei, cara, preciso aumentar esse número, né? Preciso conseguir mais clientes, preciso vender mais para essa galera. E foi ali que nós crescemos, mas foi ali que a margem era muito apertada, muito baixa, não tivemos uma dimensão de custos exatas e aí a coisa não aconteceu. E depois, com o que eu consegui manter na empresa, cara, eu acho que foi esse meus pais trouxeram uma essência muito grande de servir, né? Então a gente antes de ser uma empresa que a gente vende, a gente é uma empresa que a gente serve. Eu acho que isso é algo que eu consegui manter muito forte na empresa. Alguns valores, né? Meu pai sempre teve impregnado o valor de Deus em primeiro lugar. Eu fiz toda uma reformulação de valores na empresa, mas esse a gente não mexeu. Que esse é um valor que a gente entende que ele é o principal, né? Da vida, de tudo. Então esse eu mantive. No mais, muitas alterações. Muitas alterações. Qual foi a principal delas? A principal foi a formação de liderança e a organização dos processos de venda. Essas são as principais que estão dando resultado hoje. Eu boto muito a questão de cultura junto com isso, né? Mas eu acho que essas foram as principais. Porque a gente estava com uma empresa que ela não tinha esse ar profissional. Nós também não sabíamos cobrar muito bem as pessoas, não sabíamos impor limites, tinha algumas pessoas dentro da empresa que faziam o que queriam, né? E isso por erro nosso, cara, isso não é erro das pessoas. Erro do líder. Isso é erro do líder. Se a gente começar a colocar erro nas pessoas, a gente nunca muda. Você vai trocando as pessoas dentro da empresa e vai se repetindo o problema. Então isso não acontece hoje por quê? Porque a gente enxergou que o problema estava na gente. O problema estava em mim. A gente começou a mudar essa dinâmica. Mas sempre jogando muito transparente. Eu sempre fui muito transparente com todos os meus colaboradores. E continuo sendo e vou continuar. E isso foi algo que a gente organizou muito bem na empresa. Papéis, processos, né? Eu me coloquei em ambientes diferentes, então mentorias, né? E isso me trouxe um outro, vamos dizer assim, uma outra bagagem em que a gente está conseguindo implementar dentro da empresa com a ajuda de todo mundo. A gente não faz nada sozinho. E, cara, está sendo muito satisfatório isso. Então, nessa questão que você me perguntou, esse desenvolvimento de líderes, cultura e processo é o que está mudando, o que mudou o jogo do negócio. É o que a gente conseguiu mudar. E o que eu consegui manter foram esses valores bem fortes: o servir e Deus em primeiro lugar. Legal. Tu comentou que teve uma fase não muito legal, quase quebrou a empresa, e também uma fase que estava vendendo muito com margem baixa, né? Em que momento que tu percebeu que não dava mais para continuar dessa forma? E como que foi? Tu te lembra qual a sensação que tu teve quando tu olhou para os números e viu, cara, não dá mais? Cara, eu percebi, quando eu estava 300 mil negativo, literalmente eu não olhava uma planilha financeira. Eu tenho aversão a isso. Cara, a gente que é vendedor tem dificuldade de olhar para números, Cara. dados. Eu tenho aversão. Hoje eu gosto muito de olhar para dados. Não precisa, né? Hoje é necessário. Hoje nós colocamos BI dentro da empresa, tem BI para vendas, agora vamos implementar BI para a produção da farmácia, várias formas de você analisar os dados, né? Mas nessa questão de eu quase ter quebrado a empresa foi porque eu tinha uma imaturidade muito grande nesse campo de empresarial. Então eu queria vender. E aí quando eu olhei para os números e eu vi que estava 300 mil negativo, cara, eu falei, cara do céu, como é que eu vou resolver isso? Você pensa numa empresa, 300 mil negativo, a empresa faturava perto disso por mês. Então você pensa, cara... Custo funcionário, imposto. Não tem como, nós estávamos pagando 8 mil reais por mês de juros da dívida, né? E eu me senti muito impotente, cara. Essa pergunta que você me fez aí, eu comecei a reviver o que eu senti. Eu senti uma impotência muito grande. E eu senti que eu precisava ser mais humilde na época. Mais humilde de buscar ajuda, né? Eu estava querendo tentar tudo por mim. E eu precisei buscar algum tipo de ajuda, que foi a que eu comentei antes, né? Que eu estava totalmente apagado. Então a ajuda que eu tive para tirar a empresa da onde ela saiu foi uma ajuda dos céus, literalmente. Claro, né? Eu consegui reorganizar as minhas ideias, né? Através de reorganizar as vendas, né? Vender os produtos que têm margem melhor. Era isso que eu ia te perguntar, né? Sim. Depois que tu viu precisava ser resolvido, quais Sim. foram os primeiros passos que tu tomou para isso? Os primeiros passos foi olhar toda a cadeia de produtos que eu estava vendendo e tirar produto que não tinha margem,
tirar cliente que não estava dando certo, então praticamente todos os clientes da distribuição a gente tirou, de um dia para o outro eu acabei com a distribuição, pela margem que ela estava entregando para nós, que era negativa, né? E aí eu comecei a forçar nas vendas onde elas estavam dando mais resultado. Então a gente começou a forçar no nosso segmento, né? Tem um setor que é visitação, né? Que a gente visita muitos profissionais da saúde. Começamos a forçar esse setor, porque daí o profissional te indica e você vende para o cliente final com uma margem maior. Forçamos muito isso. Cortamos todos os custos burros, entre aspas, né? A gente acabou não mandando ninguém embora na época por causa disso. Mas eu me lembro que tinha algumas pessoas que acabaram saindo da empresa por conta própria. A gente não repôs isso por um tempo. E isso a gente foi organizando a empresa, trazendo uma inteligência de gestão e uma inteligência comercial, processos de venda. Hoje a gente tá os vendedores chatos, né? Até eu conversei um tempo atrás com um amigo meu, em que ele disse uma frase bem bacana que se ele não ficava preocupado em que a empresa dele fosse ser conhecida por ser uma empresa chata. E aí ele falou, cara, antes eu não chamava meu cliente, quando eu mandava um orçamento e ele não respondia, eu não falava mais nada, eu não vendia. Agora eu estou fazendo isso e eu estou vendendo. Eu prefiro ser o chato que vende do que o legal que não vende. Então eu incorporei isso, né? E comecei a colocar esses processos de venda. Eu mando um orçamento para o cliente responde, eu vou analisar e tal. A gente não responde, fico à disposição, não é mais isso. A gente tem scripts lá dentro, tudo bem estruturado, ao ponto de que esse mês nós estamos batendo 82% de conversão de vendas. Então você imagina que isso para um setor aí, até no nosso setor a gente participa de feiras e tal, e a gente descobre que o normal é entre 55%, 60%, 65% de conversão dentro do setor de vendas, de manipulação, porque você controla muito bem o canal de aquisição através de parceria com profissionais da saúde. Mas nós conseguimos 83%. Só que antes, o que mudou? Eu nem mexi muito ainda na questão de aquisição, eu mexi nos processos internos. Pô, meu cliente, quando ele entra dentro da farmácia, não importa se ele está entrando fisicamente ou pelo WhatsApp, hoje tem processo. Hoje a gente sabe quando ele responder o que nós vamos entregar de volta de script, e eu quero resolver, eu quero servir ele. E eu sei que o meu produto resolve o problema dele. Eu acho que contigo eu não precisei passar por essa situação de ser chato. Mas eu acho que o vendedor tem que entender que ele é chato, que ele está incomodando, né? Para qualquer serviço, qualquer produto que tu vende, tu vai estar incomodando a pessoa porque a pessoa não sabe que precisa do teu produto, não sabe que precisa do teu serviço. Então vai muito da tua forma como vendedor elevar o grau de consciência desse cliente. Em alguns momentos vai ser chato, tu vai incomodar, né? E eu já tive algumas situações assim que a minha chatice me trouxe venda. Ficar incomodando, cara, como falei, contigo não precisei, mas cara, descobri o endereço do cliente, não recomendo. Mas ia lá, apertava a campainha e esse cliente me deu um retorno e a gente fechou o negócio. Então, é entender, botar na cabeça, cara, não, tá sendo chato, mas tá fazendo teu trabalho, daqui a pouco tá resolvendo um problema que o cara nem sabia que ele tinha. Então, isso que tu falou eu até anotei, ser o chato que não vende do que o legal, ser o chato que vende é melhor que ser o legal que não vende. Cara, é muito importante tu botar isso na cultura da tua empresa, dos teus vendedores, né? Porque acho que essa é uma principal dificuldade que as pessoas têm de não se enxergar como vendedor e incomodar. Eu vou estar incomodando o cliente, realmente, vai ter algum momento que tu vai estar incomodando o cliente. Tu vai ligar pro cara, o cara vai estar no meio de uma reunião. Tu vai mandar uma mensagem pro cara, o cara vai estar cheio de pepino para resolver. Só que daqui a pouco tem que entender o momento do cliente também, né? Acho que isso é fundamental. Mas tem que entender, tu tá fazendo o teu papel, tá fazendo o teu trabalho. Se o cara te disse não, se o cara foi grosso contigo, cara, tu não tá buscando não. Tá buscando sim. Então, quanto mais eu ouvi essa frase, não lembro agora de quem que eu vi, acho que foi até do Johnny Martins. Quanto mais não tu ouve, mais perto do sim tu tá. Então, acho que isso é fundamental para botar na cultura de vendas do negócio. E, cara, como é que tu lidou, Augusto? Foi uma responsabilidade emocional muito grande, né? Nessa fase. Como é que tu lidou emocionalmente com teus funcionários, né? Não sei se chegou a comentar com eles, se impactou em questão de pagamento para eles, né? Porque eu acho que isso a empresa não pode deixar de fazer. Como é que tu lidou no teu ciclo social, familiar? Como é que foi para ti lidar com tudo e tomar essas decisões que impactam diversas pessoas? Cara, no início eu me retraí bastante. No início eu de alguma forma tentei buscar ainda dentro de mim a força para tentar corrigir esses problemas. Não precisamos atrasar nenhum pagamento de funcionários, isso foi algo que eu sempre tive dentro de mim. Se eu precisasse vender as minhas coisas para pagar os meus funcionários, eu iria fazer. Então a gente nunca deixou de arcar com nada com colaboradores. Essa responsabilidade a gente sempre teve.
E eu tive um misto naquela época de, como eu te falei antes, de impotência, né? E isso me retraiu muito, me afetou muito, tanto que hoje eu estou recuperando um pouco do meu ciclo social de uns tempos para cá. Eu me retraí muito, né? Eu não queria sair, então hoje sempre tive muito mais contato com a minha esposa, né? Do que com amigos, porque a gente ficou, ela já na época ela não era minha esposa quando a empresa chegou nesse patamar, né? Ela era funcionária nossa, depois ela se tornou minha esposa. Ela foi promovida para dona do dono depois, né? Mas ela sabe a gente até não conversou sobre isso, mas se a gente for puxar na nossa memória, a gente vai lembrar o quanto que a gente se retraiu. Então, o meu ciclo de amizade, ele decaiu muito naquela época. Muito, muito, muito. Só que a gente vivia pensando nisso. Vivia pensando em como é que eu vou resolver esse problema, né? E conforme as coisas foram acontecendo, obviamente que vai se voltando a uma normalidade, né? Mas eu vejo que até para quem está ouvindo esse podcast e quer empreender ou já empreende, para você ver o quanto isso afeta a vida, né? Você não vai simplesmente abrir um negócio, se não der certo aqui, eu vou deixar de pagar as pessoas e tal. Cara, isso traz ao mesmo tempo em que traz uma maturidade, até você chegar nessa maturidade, tem uma estrada bem grande a ser pavimentada, a ser asfaltada, né? E nisso aí inclui esses momentos de que daqui a pouco, cara, você está perto de uma quebra, né? E você tem que entender o porquê que você chegou lá, para depois você entender como é que você vai sair de lá. E foi assim que a gente saiu, cara, entendendo o porquê que eu cheguei lá. Mas me retraí muito, 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 muito. Né? Ciclo de amizades eu fiquei, cara, praticamente a zero. Hoje, da minha época, dos amigos que eu tenho, hoje eu não tenho relacionamento com quase nenhum deles. E não por culpa deles, foi porque eu me retraí para tentar sair dessa situação. Além de entrar no lado mais espiritual, que tu comentou que isso foi uma coisa que te ajudou muito, né? Muito. Teve alguma conversa, assim, que tu sentiu que te ajudou a passar por isso? Alguém te instruiu? Cara, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que foram acontecendo naquela época. Eu acho que teve um momento bem marcante para mim, que foi, acho que você passou também por esse momento, que foi no método CIS. Quem passou pelo método sabe que aquilo lá como é que dizer assim, no começo é uma carnificina, né? Só que você é contra você mesmo, né? Inclusive o CIS, indiretamente, foi o motivo da gente se conhecer. Exatamente, indiretamente foi assim que a gente se conheceu. Mas eu me lembro que aquele processo, cara, principalmente no momento em que eu atrelo a isso, no momento em que eu via a parte espiritual zerada, eu comecei a entender o porquê tudo na minha vida estava degringolando, né? A única coisa que Deus me deu uma graça de continuar na época, por mais que eu estava com o espiritual zero, era que o meu relacionamento estava legal. Isso é algo que me manteve. Isso me manteve muito bem, porque você sabe como é que é, né? Ter problemas no trabalho, no relacionamento, cara, tu não acaba com a cabeça, né? E ali eu tive um amparo muito forte na época da minha namorada, que hoje é minha esposa. Então, se eu for te dizer, isso me segurou muito. Deus e o meu relacionamento me seguraram muito. Minha família também, embora eu não tinha contado 100% do que estava acontecendo, né? Mas eu tinha muita força na minha família. Muita Legal. força. E o que tu precisou aprender ou desaprender para fazer a empresa avançar, passar dessa situação? Cara, eu precisei aprender gestão. Gestão, eu acho que é algo que... O que é gestão para ti dentro do negócio? Cara, a gestão para mim é você saber o que você está fazendo no início e entender o ponto A e o ponto B. Tá? Eu estou entrando isso aqui de dinheiro, né? Eu estou investindo isso aqui e eu preciso que no final da ponta saia isso. Você ter essa metrificação, você ter isso bem organizado e saber o quanto é que vai te entregar. Né? Às vezes você não vai conseguir saber no detalhinho, na ponta, né? Mas, por exemplo, a minha empresa vai ter que me entregar, sei lá, 40% a 50% de margem de lucro. Você trabalhar com isso. Não chegar, por exemplo, no momento que você está investindo e a empresa vai entregar 40, 50, ela te entregou menos 10. Né? E gestão envolve tudo isso. Só que para que isso aconteça, né, você tem que ter processos bem alinhados, processos de venda, processos de liderança, cultura, né? Tudo isso tem que estar alinhado, tudo isso faz parte da gestão. Né? Então, se eu fosse te exemplificar para mim o que é gestão, é isso, é você saber o que você está fazendo para esperar aquele resultado. Cara, tu falou que teve que se desenvolver muito como pessoa para se tornar um bom líder, né? Quais foram os primeiros passos assim, que tu teve para ter essa virada de chave e se tornar
Cara, porque assim, a liderança eu acredito muito que é o exemplo, né? Hum. Então, a gente falou sobre cultura, né? Quais foram os primeiros passos que tu deu para os teus funcionários te enxergarem como o maior exemplo dentro da empresa? Eu comecei a me preocupar muito com eles. Eu tenho uma linguagem na empresa que eu não deixo de conversar com ninguém. Então, de todo mundo dentro da empresa, não importa qual o cargo, eu converso, eu cumprimento todo mundo. Embora eu tenha uma aproximação maior com os líderes, eu converso com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, que eu não consigo controlar todo mundo, né? E eu acho que quando a gente conseguiu tornar isso como cultura, o desenvolvimento de líderes, e eu escolhi a dedo os líderes que eu quero perto de mim, Isso faz total diferença. faz total diferença. Não, você não acerta sempre, né? Mas, inclusive, tenho erros, né? Nessa questão de ter escolhido alguns líderes. Mas hoje eu vejo que o time que eu tô, ele tá muito fechado comigo, muito fechado com o propósito da empresa. São pessoas que querem crescer, são pessoas que enxergam a questão financeira, mas também enxergam esse propósito da empresa de servir. A gente até faz acho que umas 2, 3 semanas a gente começou a fazer uma reestruturação da nossa marca e aí foi feito um questionário com os líderes do que eles enxergavam como o ponto mais forte da empresa, sem a gente estar junto. Eu não estava junto nesse questionário. E o que eles colocaram foi o que a gente aplica diariamente, servir. Isso veio de todos, né? Então isso foi algo que me deixou muito feliz, obviamente, de saber que eles estão copiando algo que vem de tempos da empresa. Então essa formação de líderes para mim, ela é algo muito importante e é algo que eu vejo que foi quando eu consegui virar a chave e fazer a empresa ter um baita resultado. Por quê? Vou te dar um exemplo de como é que eu fiz nas vendas, né? Eu ia até perguntar exatamente sobre isso, sobre o processo, para quem Isso, isso. empreende já, porque, cara, a gente sabe que hoje 70% das empresas não tem processo, né, de vendas, e isso é fundamental. Exatamente. Vende, até conversei com o João ontem, né, o João falou sobre isso, né, cara, no início é muito difícil de organizar a casa, você tem que focar em vender, então, só que muita gente no início foca em vender, não organiza a casa e vai se passando, a casa continua desorganizada. Tem onde é que eu vi essa frase que ela dizia assim, que a empresa ela é que nem a bandeira do Brasil ao contrário, né? A bandeira do Brasil é ordem e progresso, a empresa é progresso e ordem. Cresce e depois organiza, né? Qual que era a pergunta mesmo, Gustavo? Cara, processo de vendas. Processo de venda, vamos lá. Cara, eu comecei a enxergar dentro da empresa que os clientes eles estavam vindo, né? E eles entrando na empresa, às vezes minha vendedora ela dava uma resposta assim, quando o cliente falava, eu vou fazer orçamento em outros lugares. Não, tudo bem, fico à disposição. Eu comecei a pensar e comecei a enxergar dentro dos ambientes que eu estava que, cara, o comercial não pode ser assim, sabe? O comercial ele tem que ser um comercial com, pô, por que você não está fechando comigo agora? Sabe? O que eu preciso fazer para você fechar comigo agora? Isso já faz parte do processo. Mas desde o início, desde a cadeia, da questão de atração dos clientes, né? Como é que eles entram através de nós? Então eu comecei a desenvolver isso. Então eu sei como é que os clientes entram, né? O famoso funil, né? Sei como eles entram, eu sei como é que é a primeira abordagem. Geralmente o cliente ele vem atrás da gente com um orçamento já. Então, desenvolver esse orçamento para o cliente. Nunca, nunca, nunca mandar para o cliente qualquer coisa sem que tenha uma pergunta. Então eu nunca falo para o meu cliente estou à disposição, eu sempre termino com uma pergunta. Porque se eu termino com uma pergunta, eu obrigo que ele me responda. Porque senão a conversa morre ali. Ele não tem obrigação nenhuma de te responder se você não faz uma pergunta. E perguntas certas, né? Então, dentro desse processo também, uma coisa que eu coloco muito forte, que eu atrelo muito às metas das minhas vendedoras, é a taxa de conversão. Que foi o que eu falei antes, que a nossa taxa de conversão está bem alta. Por quê? Eu bato todo dia em cima dessa taxa de conversão. A taxa de conversão, ela esconde, isso faz parte do nosso processo, todo dia a gente olha os números. E a taxa de conversão, ela esconde a motivação do vendedor. Você consegue estar em muita coisa dali, porque se a tua empresa, você já fez, está fazendo o dever de casa, de atrair número de clientes para que os seus vendedores batam a meta de taxa de conversão de faturamento, se não está batendo a taxa de conversão, você tem que olhar para o seu vendedor. Isso já faz parte do processo. E como é que eu olhei para isso para o vendedor? A motivação deles. Eu sempre falo, meu vendedor ele não precisa estar dentro da empresa vestindo a camisa da empresa, ele precisa primeiro vestir a camisa dele. Então a camisa da família dele, dos objetivos dele. E a gente começou a mexer nesse campo com cada um dos nossos vendedores e descobrir qual era o sonho deles. E eu comecei a descobrir, cara, isso faz parte do meu processo de venda. Por quê? Aí eu tenho uma vendedora que ela me diz, por exemplo, meu sonho é viajar. Cada cliente que está entrando na tua frente, você tem que já se imaginar subindo na escadinha do avião, comprando a passagem.
Cara, meu sonho é um apartamento, cara. Cada cliente que vem, você já está se imaginando abrindo a fechadura do teu apartamento novo. E por incrível que pareça, isso tem acontecido. Né? Graças a Deus, dentro da nossa empresa, hoje eu tenho alguns funcionários. Nós temos funcionários batendo os seus objetivos pessoais. Além de bater as metas, batendo os seus objetivos pessoais. Porque eu coloquei isso como parte do processo. Hoje, por exemplo, todo dia nós iniciamos meia hora com treinamento sobre o dia anterior. Então eu vejo tudo o que aconteceu no dia anterior, traço os números e colocamos a meta para o dia. Elas já sabem mais ou menos a meta, mas a gente coloca o que elas precisam alcançar para chegar nessa, o que elas precisam fazer para alcançar essa meta. E isso também fez parte do nosso processo. Então, essa taxa de conversão, para quem está ouvindo, é algo que ela esconde muita coisa por trás. Muita coisa por trás. Então, se você domina bem o seu canal de aquisição, você domina muito bem os scripts, tudo isso, você tem que saber a motivação do seu vendedor. E aí ela vai estar traduzida na taxa de conversão. Você pode fazer o que você quiser, treinar tudo o que for. Se você não souber os sonhos dos seus colaboradores, dos seus vendedores, vai chegar um momento em que ela pode ser uma vendedora muito boa, ela pode estar te entregando muito, mas ela vai daqui a pouco enxergar uma proposta melhor e vai sair. Eu tive vendedores meus que já receberam proposta para sair e não saíram. Né? Porque elas estão enxergando na empresa uma oportunidade de chegar nos seus sonhos, que no final das contas, gente, o que conta também é financeiro, mas também é como é que a empresa te molda. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Que dentro da DS também, eu enxergo a DS, né? Como o meio para os meus sonhos, isso. Né? Isso faz muito parte da cultura da empresa. E eu, como vendedor, é essencial isso. Porque, assim, cara, proposta financeira vai aparecer o tempo inteiro. Mas a empresa tem que te mostrar que vai muito além do financeiro, né? Porque daqui a pouco tu pode ter uma proposta mais vantajosa agora, financeiramente, só que ao longo do tempo não sustenta, né? E até, cara, uma dica aí que eu gostaria que tu desse pro pessoal, Augusto, como é que tu faz para manter o time afiado? Tu tem alguma rotina, alguma metodologia que tu faz, algum, por exemplo, treinamento de quanto em quanto tempo? Todo dia. Todo dia a gente tem treinamento sobre vendas na empresa. Todo dia. A gente inicia segunda-feira com treinamento para a empresa inteira, que a gente fala sobre princípios que nós temos aplicado e que tem feito a nossa vida melhorar. Primeiramente isso. Né? Depois desse treinamento de princípios, obviamente envolve algumas questões espirituais. A gente não obriga ninguém a ir a lugar nenhum, a gente só fala de coisas que têm dado certo, princípios de honra, princípios de perdão, né? Tudo isso que a gente fala. E isso já faz parte de você ter vendedores motivados. Depois disso, no mesmo dia, a minha gerente, ela chama todos os vendedores um por um para falar sobre os resultados e os números da semana anterior. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, que nós não temos a nossa reunião espiritual, a gente já vai de terça a sexta, meia hora por dia no início do expediente, todo mundo falando sobre como é que foi o dia anterior. Como é que foi a taxa de conversão? Como é que foi o ticket médio? Como é que foi o faturamento? O que influenciou para isso? Né? Porque daqui a pouco eu estou cobrando no meu vendedor um ticket médio, estou cobrando dele uma taxa de conversão, sendo que eu não estou proporcionando para ele uma entrada de clientes para que ele entregue aquele resultado. Né? Então isso eu costumo controlar muito. Mas eu treino o time todos os dias. Eu criei esse processo em que eu também não preciso estar 100% nos treinamentos. Eu tenho hoje uma gerente de vendas em que ela faz o treinamento todos os dias, apresentando o número de anterior e mostrando, a gente consegue literalmente ver o porquê que a pessoa não está batendo as metas dela. Vou dar um exemplo. Se a pessoa está com um problema na taxa de conversão, a gente olha para dois lados. Ou ela está demorando para responder muito cliente. Hoje, para você ter uma ideia, se você demora 5 minutos para responder um cliente, já cai 70% a 80% da intenção de compra dele no seu lugar. Então a gente busca responder muito rápido os clientes. Então essa é a primeira parte. Se ele está com a taxa de conversão baixa, eu olho para o tempo de resposta. E quebra de objeção. Se ele não está conseguindo quebrar a objeção, certo. E aí, se eu estou com algum problema nisso aqui, a gente vai em treinamentos em cima de tempo de resposta e taxa e quebra de objeção. Se ele não está batendo o faturamento dele, a gente vai dar também para o ticket médio. Será que ele está fazendo upsell? E se ele não está fazendo upsell por quê? Eu estou me sentindo inseguro. Vamos treinar insegurança. Vamos treinar como é que essa pessoa vai conseguir oferecer. E a gente tem vindo aí de meses em que eu mudei muito pouco a atração de novos clientes, mas eu mudei esses processos, ajustei esses treinamentos e nós estamos vindo de crescimento de mês após mês. Legal.
Eu acho que além de formar o processo de venda que é essencial, é tu treinar, né? Porque a gente vê bastante os atletas, futebol, Olimpíada. Uhum, Cara, Olimpíada o cara passa 4 anos treinando pra competir, né? Então não basta por si só ter o processo se tu não afia o time. Aqui a gente também, cara, uhum, diariamente a gente tem treinamento, começa às 8h40, começa, vai até às 10. Cara, uhum, todos os dias, todos uhum. os dias. Assim, é sagrado, né? Até a gente fala que o PhD é o horário mais importante do dia, porque, cara, tem muito, a gente vai para muito curso e graças a Deus, assim, é muita confirmação do que a gente tem, né? Porque a gente aqui tem um processo de venda muito top. Uhum. E a gente afia muito isso. E até falando sobre curso, então um cara que falou que se desenvolveu bastante, entrou em bastante mentoria, e como é que tu enxerga a importância do teu colaborador também em esses ambientes? E se hoje tu investe nisso? Invisto, eu acho muito importante você entender o time do colaborador, né? Qual que é o colaborador que eu coloco fazer esse tipo de estar nesses ambientes, né? Porque assim, uma vez eu até conversei com um mentor meu e ele me disse, cara, tem gente que você pode fazer o que você quiser, ela não vai querer estar naqueles ambientes, né? Tem vários tipos de colaboradores. Hoje eu exijo que os meus líderes eles sabem que eu vou falar na vida deles. Eu vou falar os ambientes onde eles têm que estar. Pô, se você aceitou trabalhar numa empresa num estágio acima, você está aceitando algumas coisas a mais. E eu também tenho a obrigação de te moldar. Então eu levo essas pessoas para ambientes de aprendizado, te levo elas para vários ambientes em que ela vai melhorar como pessoa, para consequentemente melhorar como profissional. E eu vejo que isso é um papel da empresa. Isso é um papel da empresa, porque a pessoa ela vai entregar para a empresa aquilo que ela é, aquilo que ela já tem. Então, se você como empresa está esperando resultados melhores, você precisa moldar o seu colaborador também. Principalmente aqueles colaboradores que estão mais na linha de cima. E eles vão escorrer para o time, eles também vão moldar, eles também vão treinar, eles também vão incentivar o time a fazer coisas novas, a estudar coisas novas, né? E isso vai transformando a empresa como um todo. Eu acho que isso foi uma chave que a gente virou bem bacana. Eu paguei bastante especializações para os meus colaboradores e especializações não só no ramo da empresa, a gente Pessoal, pagou no ramo pessoal, porque eu acredito muito nisso. A gente não consegue tirar a mochilinha do profissional, botar do pessoal e ir para casa, ou tirar do pessoal, botar do profissional e vir não é possível. trabalhar. Impossível acontecer isso. Então, por isso que a gente entrou muito nesse campo também, além questão de estar nas feiras, levar os colaboradores juntos nessas feiras, né? Estar em congressos, levar a galera junto nisso. A gente tem feito isso e eles também se sentem muito prestigiados, né? E eu acho que essa é a questão, é sempre trazer como uma mudança de vida dele. Por mais que também às vezes seja única e exclusivamente profissional, o profissional faz parte da vida. Você tem que se desenvolver nisso. E eu vejo que a empresa ela tem um dever. Eu tinha muito isso, eu tenho muita preocupação em que uma pessoa entre na minha empresa e ela saia pior. Isso não pode acontecer. A pessoa precisa entrar na minha empresa, se ela for sair, tá tudo certo. A gente sabe que profissional é uma relação. Assim como ela inicia, ela pode terminar. Mas ela não pode sair dentro Pior da que minha ela entrou. empresa pior do que ela entrou. Então isso é um mantra meu. Eu tenho um peso com isso, sabe? Todo mundo que entra na empresa, ela precisa melhorar um pouco. Nem que for um pouquinho, mas dentro da minha Mas tem empresa que ser ela melhor vai que melhor. melhorar. Exatamente. Cara, quando a gente começa a falar de processo de vendas, as coisas começam a acontecer, né? Isso é muito importante, mas, cara, ao mesmo tempo que isso é muito importante, crescer não é só vender mais, né? Como que foi pra ti enxergar que, cara, tu precisava de segurança, precisava de caixa, precisava de margem melhor também? Cara, você vai entrando nos ambientes. Você vai enxergando pessoas aí que estão vendendo milhões com 30, 40, 50% de margem de lucro. Você vai olhar, cara, eu preciso disso também. Minha empresa precisa disso. É uma obrigação social a empresa dar lucro. As pessoas acham que dar lucro é simplesmente, nossa, porque eu vou encher o caixa do meu chefe. Cara, não é isso. A empresa ela precisa de lucro para sobreviver. E eu comecei a enxergar isso. Uma das coisas que lá atrás, quando a gente conversou sobre a questão de a empresa não ser tão profissional, é que nós não previsionávamos esse lucro. A gente não olhava para o lucro como algo importante, como nós estamos olhando agora. E sempre pode melhorar. Eu estou falando para vocês hoje aqui numa situação em que eu também posso melhorar hoje como eu estou ainda. Então, isso passa a ser um estilo de vida, sabe? Esse progresso. Passa você a olhar para a empresa e você, cara, aonde eu vou conseguir ter melhor margem? Aonde eu vou conseguir ser mais efetivo? Por quê? Porque eu tenho uma obrigação social com os meus colaboradores, eu preciso bancar eles também.
Tem uma frase que diz assim, né? Reconhecimento de adulto é Pix, cara. Não adianta você falar que a pessoa foi lá, nossa, fez um baita de um trabalho e bater a mãozinha nas costas e dar um ouro branco para ela com uma frasezinha motivacional. Tá aqui sua premiação. Não vai funcionar. Vai funcionar por um mês, dois, depois já era. Entendeu? Então eu trabalho muito isso, eu olho todas as questões pensando, obviamente, na saúde da empresa como um todo. Então eu vou olhar a margem de cada produto. Hoje a gente tem uma estrutura em que eu tenho produtos manipulados e produtos de outras marcas. O manipulado ele me dá uma margem muito melhor. E eu consigo entregar uma qualidade para o meu cliente tanto quanto dos outros produtos. Então eu sempre puxo para ele por uma questão de estratégia. Ali eu vou melhorando minha margem, ele tem uma margem melhor. E isso vai fazendo a empresa ficando mais saudável. Quando a gente iniciou com o ramo de farmácia de manipulação, nós tínhamos a venda em 10% manipulados e 90% produtos de outras marcas. Hoje essa régua literalmente virou. Ela está 90, 92, 3% de manipulados. Por quê? Porque isso vem já de uns 5 anos para cá. Porque se está acontecendo dessa forma, quer dizer que o mercado, os meus clientes já entenderam que o produto tem qualidade, continuam consumindo, e eu tenho uma margem melhor e eu consigo deixar a empresa como um todo mais saudável. Então, cara, é um combo perfeito para você conseguir ter uma empresa saudável. Eu acho que isso é a principal diferença entre faturar muito e crescer sustentável, né? Cara, a maioria das empresas passam dificuldades financeiras, né? E o que impactou para ti naquele momento que tu passou pelaquela situação ruim, não ter um caixa, né? Não ter uma segurança grande? Cara, para vocês terem uma ideia, eu tive 2 impactos com isso, né? O primeiro impacto foi da pandemia. Quando nós entramos dentro da pandemia, em que eu sabia que a empresa não tinha um caixa tão forte. Isso me deixou muito impactado, mas eu também não sabia muito o que fazer naquela época, eu era muito imaturo, né? Eu não sabia olhar para os números e tal, eu só pensei, cara, preciso vender mais. E no segundo momento, eu vendi mais. E aí quando eu vendi mais, eu vendi sem margem. E aí o que aconteceu? Foi pro vermelho. E isso, cara, me fez, depois que eu passei por esse momento, me fez refletir e entender que a parte mais importante do negócio é lucro. Não adianta eu querer falar que a parte mais importante, a empresa ela foi feita para dar lucro e antes eu não enxergava isso. Antes eu enxergava que a empresa ela precisava, a empresa ela tem vários compromissos, mas ela só vai conseguir arcar com todos esses compromissos se ela tiver lucro. Se ela não tiver lucro, ela não vai arcar com nada. Aí o funcionário vai ser demitido, aí o gestor, no caso, na minha época, quando eu estava, eu comecei a pensar o que eu ia vender para pagar a conta, meu pessoal, porque eu tenho isso, essa questão de transparência, honestidade, vem muito dos meus pais, a gente nunca deixa nada às escuras, eu sempre quero deixar tudo bem claro e ficar devendo, imagina, é um negócio que para mim pesava muito. Então eu comecei a ter essa obrigação com o lucro. Para mim, a empresa ela é obrigada a dar lucro. Você pode estar com o lucro não tão ajustado agora, mas você tem a obrigação de olhar para onde que a empresa pode pegar mais lucro. Eu agora, com esse novo desenvolvimento de um braço educacional que nós estamos fazendo, ele tem 2 motivos. O primeiro é porque ele tem um lucro maior. E o segundo é porque eu preciso fazer com que os meus parceiros tenham mais fontes de renda. Então eu também vou estar servindo eles. Mas eu também, para mim servir, eu preciso de lucro. É algo que a gente não vai conseguir, às vezes, distanciar um do outro. Né? Não adianta a gente aqui falar nossa, mas só vislumbra o lucro. A empresa ela necessita disso. Eu acho que você tem momentos em que a empresa pode trabalhar em doar alguma coisa, mas ela só vai fazer isso. A empresa não é ONG, né? Mas ela só vai conseguir fazer isso se ela estiver dando lucro na outra linha. Então, cara, a gente sempre vai conseguir trabalhar melhor, dormir melhor, se estiver dando lucro. Tu acha que o empresário demora muito para perceber isso? Cara, nos círculos que eu estou hoje, não. Mas antes, e olhando para como é que é a conjuntura do país, que você vê que uma empresa, 95% das empresas, elas fecham depois de 5 anos aberto, alguma coisa, esse é o dado, né? Aí você começa a imaginar que sim. Então, gostaria que não fosse assim. Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando muito com profissionais da área da saúde. Tá muito difícil de enxergar neles essa mentalidade, cara. Que eles são empresários, né? Que eles são empresários, sabe? E aí, se você já tem essa mentalidade, você tem que pensar, cara, se eu sou empresário, minha empresa precisa de lucro. Quem é a empresa? Por enquanto sou eu, meu consultório. Elas não se enxergam como uma empresa, elas não enxergam o consultório delas como uma empresa, elas enxergam o consultório como uma extensão delas. Então, elas não começam a criar metas, né? A empresa começa a não ter, por exemplo, tudo que entra é meu, né? Não tem o caixa da empresa. Não, cara, tem que ter o caixa da empresa.
Tem que separar o PF do Tem que CNPJ. Para isso que existe o CPF, separar. por isso que existe o CNPJ. Exatamente, tem que separar. E hoje eu vejo, principalmente na área que eu estou entrando agora, de auxiliar profissionais da área da saúde, em que a maioria não é assim. E aí, por mais que a gente enxergue que tem muito mercado para atuar, a gente também começa a entender o porquê que algumas pessoas elas continuam pedalando em alguns lugares. E, cara, você não enxergou o seu negócio, você não enxergou o seu consultório ou a sua empresa como uma empresa. Você enxergou como uma extensão da sua casa. E aí não tem como dar certo, porque as pessoas já chegam desorganizadas de casa para a empresa, o que vai se manter vai ser desorganização. E aí não tem lucro, aí tem despesa alta. Então você tem que sempre estar olhando para o lucro como o rei, assim. É algo que não tem como a gente não olhar dessa forma, porque que nem tu falou antes, a empresa não é ONG. A empresa foi feita para gerar resultado. Cara, pra gente ir finalizando já, vou trazer um pouquinho o braço pro meu assado agora. Claro. Tu já teve uma experiência com o consórcio que a gente conversou anteriormente, né? E em que momento que tu começou a olhar para o consórcio não só como consumo, né? E que tu começou a enxergar ele como estratégia e não só como compra, como investimento. Cara, eu fui muito surrado por essa questão de consórcio, né? Eu acabei um tempo atrás, é porque a empresa estava meio mal, né? Uma das coisas ruins que a gente também agravou na empresa foi porque a gente pegou um empréstimo, né? E esse empréstimo o banco me colocou junto um consórcio. Não, vai que é bom, vai que não sei o que e tal, né? Tá ali. Tá até hoje lá, tá? Até, acho que faz não sei quantos anos, uns 4, 5 anos, tá até hoje lá que não saiu isso aí, mas tudo bem, né? Graças a Deus hoje nós não estamos dependendo disso. Mas quando eu comecei a olhar para o consórcio de uma forma diferente, foi justamente entender que eu tenho várias possibilidades com ele. Eu não preciso, eu tinha muito essa questão de olhar ele, o quanto eu estou pagando e falar, tá, mas lá na frente ele não vai me gerar nada. Hoje, principalmente vocês aqui, me trouxeram uma forma de olhar para o consórcio de que ali na frente ele pode me gerar um retorno muito maior do que se eu estivesse fazendo um outro investimento. Né? E eu olhei para isso e falei, opa, tem coisa aqui. Fora, entre aspas, né, vou brincar aqui, fora a lavagem cerebral que vocês fizeram em mim. Vocês fizeram uma lavagem cerebral muito importante, que vocês falaram para mim aquele dia na reunião que teve aqui, né? Eu levei para minha empresa e comecei a criar mais uma forma de baixar custos para minha empresa. Cara, foi um evento que vocês fizeram. Acho que vocês fazem corriqueiro esse evento. Cada aí, 15 né? dias, Cada 15 dias. E ali o Delton ele falou sobre a questão de a gente perder hoje para ganhar depois, né? E ele lavou muito a minha mente, cara, a questão de prazeres momentâneos, tudo isso, né? Pô, será que eu vou fazer uma viagem agora, mas podia estar economizando? Porque a gente pensa muito no agora, a gente não pensa lá na frente, né? E isso trouxe para mim uma consciência de tudo que eu estou fazendo, desde a forma como eu como. Trouxe uma consciência. Minha esposa viu que eu saí daqui, eu fiquei, meu Deus do céu, eu fiquei louco. Né? Eu falei, cara, não vamos mais fazer isso, não vamos mais fazer nada do que nós estamos fazendo da forma como a gente está fazendo, tá errado. Só que eu não sou o cara mais entendido sobre investimentos. Eu gosto de investir na minha empresa. Então, quando eu tenho alguma coisa para colocar, eu vou colocar lá porque eu sei que está gerando retorno. Só que eu fiquei pensando, cara, eu preciso diversificar. Né? E naquele dia vocês abriram os meus olhos para a questão do consórcio. Eu vi que o consórcio eu posso, depois que eu sou contemplado, eu posso estar utilizando para comprar um imóvel e desse imóvel fazer renda. Disso eu mais ou menos sabia, né? O que me trouxe muito espanto, mas espanto no bom sentido, foi que eu posso depois escolher se eu quero vender a minha carta naquele formato que vocês me trouxeram. Eu falei, cara, e aí vocês trouxeram algo em torno de 25%, 30%, né? Algo nesse sentido. Eu falei, cara, que investimento que vai me pagar isso? Né? Comecei a pensar, e a gente como empresário também, é um defeito nosso também, né? Lembra que a gente falou que o vendedor ele tem um defeito de não olhar para os números, né? O empresário também, e eu me coloco nesse barco de que estou mudando isso, mas não mudei completamente ainda. A gente não sabe muito sobre investimentos no início. A gente quer simplesmente fazer a empresa ganhar. E depois que a empresa está dando dinheiro, eu faço o que com esse dinheiro? E geralmente o empresário vai reinvestir na empresa dele. Investir na empresa, eu vou guardar embaixo do colchão, eu vou botar no banco a um juro, né? Que julgamos que o banco é uma instituição que é mais segura, né, mas ao mesmo tempo não entrega nada. Então é mais ou menos isso. E eu consegui, com o consórcio, cara, além de também conseguir organizar um pouco mais a minha vida financeira, porque obviamente a gente tinha um custo e a gente definiu um custo menor
para conseguir inserir o consórcio. Então, não era com o dinheiro que eu já tinha de investimento. Hoje eu diminuí o custo para investir. Isso tem feito muito sentido para a gente. E, cara, deu até uma tranquilizada. Depois que eu saí daquele evento, naquele momento, eu fiquei muito tranquilo. Quanto no início eu fiquei assustado. Mas não assustado, porque assustado com como eu estava levando um pouco da vida financeira. Depois disso eu vi que não, cara, tem solução rápida. Só que a gente não pode querer ser imediatista, assim como na empresa, né? Não dá para querer ser imediatista. E da forma como vocês abriram meus olhos, eu me senti muito seguro. Obviamente que a gente tem um formato de tomar decisões, né? Que mais uma vez a gente, depois que eu alinhei a vida espiritual, a gente é totalmente dependente para decisões mais. Eu tento julgar todas, mas a gente não acerta 100% do tempo. Mas as decisões mais impactantes a gente costuma tomar sempre com bastante direcionamento de Deus. E o formato que vocês trouxeram, eu senti uma paz, senti um negócio muito transparente, sabe? E aí eu conversei, obviamente, o alinhamento com a esposa, né? Não defini nada sozinho. E a gente chegou num consenso de que não, a gente tem que realmente rever a nossa vida e eu acho que investir no consórcio agora faz sentido. Então a gente também está chegando no momento, para vocês terem uma ideia, impactou até no formato que nós estamos pensando agora para a vida de filhos, né? Porque eu fico pensando, cara... Legal saber disso. Então, por quê? Porque você começa a pensar na sua vida como um todo, né? Pô, eu tenho 32 anos hoje, né? Pô, o que eu fiz até agora? O que eu juntei até agora, né? E daqui pra frente, o que eu vou fazer? Aquele evento lá me despertou tudo isso. Eu pensava um pouco, mas não incisivamente como eu estou pensando agora, como eu comecei a pensar depois. E pra você ter uma ideia, o que um consórcio mudou na vida de uma pessoa? Mudou todo o formato de eu pensar em investimentos. Então eu acho que para quem precisa, para quem não tem também aquela disciplina, eu acho que faz muito sentido. Mas tem que cuidar muito da empresa que a pessoa vai fazer. Porque eu fui surrado pelos bancos. Estou aqui falando que os bancos me surraram muito com isso. Cara, a gente recebe muito disso, né? O banco faz, a gerente geralmente precisa bater meta. E ela pede uma ajuda. E eu não sei que as pessoas pensam que vai dar certo. Porque tu tá ajudando a gerente. Então tu tá fazendo consórcio de ajuda. Que resultado tu espera ter? Sendo que tu tá ajudando uma pessoa, né? E acho que hoje o nosso principal concorrente não, o nosso principal, como é que eu vou dizer assim, cara, que acaba prejudicando a gente é os bancos, né? Porque eles formam a opinião das pessoas, né? Cara, 70%, a gente tem um dado, né, que 70%, 67% dos investimentos dos brasileiros hoje é renda fixa e poupança. Cara, o cara bota dinheiro no banco, né? É ruim? Não significa que é ruim. Só que quem ganha mais dinheiro é o banco, né? Então isso acaba trazendo pra gente coisas muito prejudiciais, né? E Augusto, cara, se tivesse aplicado isso lá atrás, essa questão financeira, tu acha que teria feito diferença onde? Pro Augusto pessoa física e pra empresa? Nossa, hoje, para você ter uma ideia, até a nossa formação de caixa dentro da empresa está vindo com conceitos que eu vi naquela reunião, sabe? Claro que a empresa sempre tem que colocar na frente, né? Sempre tem que investir. Com certeza, né? Com certeza. Não vai cair uma árvore de dinheiro aí que tu vai tirar e vai... Não existe árvore de dinheiro. Até porque a empresa é teu trabalho ativo, né? Nada, investimento nenhum vai te trazer mais retorno do teu trabalho ativo, tá botando teu tempo, tua energia, teu pensamento. Exato. Mas se eu tivesse feito isso há um tempo atrás, eu teria acelerado muita coisa. Por exemplo, quem sabe nós já teremos num processo agora também de ter um consórcio para a empresa, que é algo que nós estamos pensando muito também. Porque a empresa também precisa se diversificar. Daqui a pouco nós temos muito um sonho de ir para uma outra tipo de sede de empresa, né? E eu começo a pensar, cara, será que o consórcio não é um formato de ajudar isso? Né? Então, provavelmente eu estaria com muitas outras frentes alavancadas dentro da empresa. Não só por causa do consórcio, mas por causa da mentalidade que eu desenvolvi de investimentos depois daquele momento. Eu até ia te perguntar se tu consegue enxergar no consórcio como uma ferramenta de expansão, até para a empresa, né? Claro. Hoje você tem que pensar de alguma forma que você não consegue fazer nada sozinho. Você vai precisar de alguém, ou de um sócio, ou de alguma coisa. Crédito. Exatamente. Se você consegue fazer uma gestão extremamente organizada e previsível, você consegue utilizar daqui a pouco um consórcio como uma ferramenta de daqui tanto tempo tá tendo, não sei qual que é o objetivo da empresa, mas daqui a pouco é ter carro. Será que você precisa do carro agora? Você não consegue mapear que você vai precisar de um carro daqui a pouco ali na frente? Em vez de você trabalhar com isso, trabalha com uma linha de crédito de consórcio, ou daqui a pouco um imóvel para a empresa, um imóvel próprio da empresa, né?
Eu acho que tudo isso faz sentido. Se eu tivesse pensado um pouco mais atrás, eu teria acelerado alguns processos para estar pensando. Hoje, eu não, na questão de carros, eu não tenho essa questão de carros para a empresa, não tenho essa necessidade hoje. Mas a gente está pensando numa expansão de sede. E aí, obviamente, a gente vai ao mercado imobiliário, vai a aluguel, enfim. Mas e se eu tivesse me organizado lá atrás e já conseguisse? Porque hoje o que mais tira da gente a energia é não ter essa organização. E vocês têm essa obrigação de não só querer vender, mas de trazer esse formato de pensamento de que, cara, vai lá perguntar como é que está a empresa do teu cliente. Quais são os próximos passos que ele está precisando dar. Se ele não tem o próximo passo, cara, instiga ele a pensar no próximo passo. Daqui a pouco você vai estar instigando que o próximo passo dele é comprar uma sede, é comprar um carro. E aí você instigando ele a fazer isso, ele vai lembrar de ti porque ele sabe que se ele for no banco, o juro hoje está surrando todo mundo. Não tem para onde fugir. E o consórcio não. Vocês têm excelentes formatos aqui, né? Desde que se eu quiser comprar uma carta de crédito, também vai ser mais barato que eu por atrás comprar uma contemplada, né? Vai ser mais barato do que eu ir num... Cara, é que o Brasil não é um país de juros baixos, não é Nunca vai. atualmente, nunca foi, Nunca foi. nunca vai ser. Uhum. Então, acho que hoje o consórcio tem se destacado muito. A gente tem se destacado muito pela forma que a gente trabalha, né? É mostrar, cara, eu não quero vender nada para o Augusto, eu quero entender o que o Augusto tem. Exato. Como que a gente pode resolver o problema do Augusto. Cara, muito legal ouvir esse teu depoimento. Queria te agradecer pelo teu tempo, dizer, cara, foi uma conversa fantástica. A gente falou sobre liderança, sobre vendas, sobre processo, sobre financeiro, sobre caixa, sobre consórcio. Acho que a galera vai aproveitar bastante. Então, queria te agradecer. É um prazer inenarrável estar contigo. Maravilha. E, cara, queria finalizar com uma pergunta, Augusto, que eu até anotei aqui, que eu vou ler. No mundo espiritual, o maior líder que já existiu foi Jesus Cristo. Olhando pelo lado empresarial, não sei se você concorda comigo, também acredito que ele foi um grande líder, né? Ele foi um líder extraordinário, que sem marketing, sem rede social, só chamando pessoas de uma a uma, aqueles que quiserem me ouvir, me escutem. Ele formou uma equipe de 12 que espalhou a mensagem e atravessou séculos. Pessoas morreram por isso, e esse empreendimento existe até hoje, são as igrejas. Né? Pessoas deram a vida por isso, enfim. Isso é liderança, cultura e legado. Se tu pudesse fazer uma pergunta empresarial, no âmbito empresarial para Jesus Cristo, qual pergunta tu faria? Nossa. E o que tu acha que ele te responderia? Cara, que pergunta, hein? Sabe que eu tenho levado um pouco a empresa, um pouco não, né? Tenho levado a empresa nos últimos tempos como sendo uma empresa de Deus, de Cristo mesmo. Então, eu só estou cumprindo aquilo que Ele me direciona a fazer, tanto com a minha vida quanto com a empresa. Se eu tivesse que fazer uma pergunta para Ele, cara, eu faço várias perguntas para Ele todos os dias, mas é que essa precisa ser um pouquinho mais elaborada, né? Eu acho que ela não se trataria tanto a uma questão de pergunta, sabe? Eu não sei se eu perguntaria algo se eu tivesse essa oportunidade, assim, sabe? Obviamente que todos nós temos essa oportunidade, mas nesse contexto que tu me falou, eu estaria, em vez de fazer uma pergunta, eu estaria pedindo algo que faz tempo que eu tenho pedido também, mas para que ele continue me ajudando a não querer me perder pelas coisas materiais. Que eu acho que chega momentos em que, inevitavelmente, você fazendo a coisa certa, transparente, servindo as pessoas, com esse contexto todo que a gente está fazendo, de perguntar para Deus também qual que é a direção da empresa, isso, cara, o sucesso, ele naturalmente ele vem. Só que esse sucesso, nós somos de carne, né? E a gente acaba tendo algumas tentações. Então eu acho que eu não faria uma pergunta. Eu tenho tanta certeza do que vai acontecer com a minha empresa que eu pediria para ele não me deixar cair em tentação. Acho que essa é o que eu falaria. E se eu pudesse ter a resposta dele, obviamente filho, não deixe eles cair em tentação. Mais ou menos isso. Legal. Cara, se quiser encerrar dando um recado para a galera que está assistindo, a gente tem clientes praticamente só empresários, empreendedores. Se pudesse deixar um recado, uma dica. Cara, vamos lá. Eu acho que a dica que eu deixaria para todo mundo é que, em primeiro lugar, nunca deixem a vida espiritual de lado. Nunca deixe a vida espiritual de lado. E que a gente sempre vai conseguir, né? O intuito aqui o podcast é para outros empresários, né?
é que a empresa sempre vai ser uma tradução do que é a nossa vida. Então não queira você ter uma empresa de sucesso hoje com um casamento fracassado. Não queira você ter uma empresa de sucesso hoje sem você conseguir falar com filhos, para quem tem filho, ela não conseguir estar junto do filho. A empresa ela não foi feita para te tirar energia ao ponto de que você não vai conseguir estar com sua esposa, que você não vai conseguir estar com seu filho. Eu acho que existem acordos a serem feitos, existem momentos, mas tem que estar dimensionado. Então, a dica que eu deixaria é: a empresa ela sempre vai ser uma extensão da nossa vida. Então, sempre que eu quero melhorar a empresa, melhora a vida antes. E para melhorar a vida, em primeiro lugar, é Deus. Nada sem Ele, nada vai fazer sentido, nada vai melhorar a vida. Conforme você acha que consegue melhorar a vida sozinho, espera até Deus te tocar para você ver como é que é melhorar a vida com Ele. Show de bola. Augusto, obrigado. Obrigado pela oportunidade e espero a próxima.